Deus não descarta você, mesmo quando você faz tudo errado, mesmo quando você apronta, mesmo quando você erra, mesmo quando você falha em cumprir o seu propósito aqui na terra. Deus não vira as costas para você, Deus não te joga fora, Deus não te joga fora, como muitos fazem no dia de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Estamos chegando para mais um momento de fé, de esperança, momento este da oração de meio do dia, o grande clamor de meio do dia. Isso mesmo, deste domingão abençoado por Deus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tenho plena certeza de que o Senhor reservou mais uma oportunidade para ouvir a sua palavra, para orarmos juntos. Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deixa seu like, compartilhe com alguém, comente, tá bom? É muito importante para que a plataforma recomende esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Sem delongas, gostaria de ler a palavra de Deus neste dia com vocês. Lucas, o capítulo é o de número 11 e o versículo é o 33 em diante. Lucas capítulo 11, verso 33, do 33 ao 36. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Bom, interessante esta passagem bíblica aqui, quando a luz interior ela se apaga. Isso é um problema, não é? Quando a luz interior se apaga, é um grande problema. Jesus está falando a uma multidão após ele expulsar um demônio mudo. Alguns reconhecem o milagre, outros questionam a sua autoridade e pedem um sinal do céu. O problema não era a falta de luz aqui. O problema era os olhos espirituais contaminados. Eles viam milagres, mas interpretavam mal. A luz estava diante deles, mas o coração deles estava fechado. Então Jesus ensina: o maior perigo não é a escuridão externa, mas a luz interior que virou trevas. Este é o maior problema. A luz interior que virou trevas. O maior perigo não é a escuridão externa, mas a luz interior que virou trevas. Então, aqui Jesus vai dizer: a luz foi feita para ser visível, não escondida. Lucas 11:33, Deus não acende uma luz para ser abafada. A fé verdadeira, ela se manifesta.
uma vida iluminada, ela vai impactar o ambiente. Então, quando a luz é escondida, algo está errado no coração. Quem anda na luz não precisa se justificar, apenas ilumina. Eu vou repetir. Quem anda na luz não precisa se justificar dizendo que está andando na luz. Apenas ilumina. Eu conheço muitas pessoas que diz que estão na luz, mas você não vê essa luz. Na prática, você não vê. Que luz é essa? Que não ama o próximo? Que luz é essa que não tem misericórdia do seu irmão? Que luz é essa que não tem compaixão do seu irmão? Que luz é essa? Se o próprio Jesus, ele teve misericórdia, Jesus sentou com pecadores. Aliás, quem somos nós, né? Nós somos pecadores e mesmo assim nos amou. Entende isso? Porque ele comia com publicanos que eram considerados pecadores daquela época? Porque ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Se Jesus, ele veio para os doentes, então por que nós não queremos estar perto do doente para recuperar? Eu estou falando no sentido geral, espiritual, geral. Aqui tem muita gente, porque a pior doença não é a física, não, é a espiritual. E muita gente está doente espiritual. Muita gente está ferida espiritualmente falando. Muitas pessoas estão machucadas espiritualmente falando. Muitas pessoas. Amém? E essas pessoas precisam de misericórdia, de compaixão, e não de pedrada, e não de julgamento. Só que muitas das vezes nós julgamos. Nós mesmos, eu falo, nós eu coloco no meio, porque nós somos igreja, julgamos as pessoas. E a Bíblia fala assim, para não julgar, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o mesmo juízo com que você está julgando alguém, você será julgado. Então quem anda na luz não precisa se justificar. Seja a luz, então vamos lá. Se eu estou na luz, então por que eu não amo o meu próximo? Por que eu não demonstro este amor ao meu próximo? Se eu ando na luz, então por que eu não tenho misericórdia? Por que não tenho compaixão? Que luz é essa? Pode ser qualquer luz, menos a luz chamada Jesus. Porque ele ensinou para nós, inclusive o exemplo do bom samaritano fica evidente. Você viu? Os religiosos, sacerdotes, levitas, quem servia no altar, o amor deles estava só na mensagem, o amor deles estava só no louvor. Na prática, não existia amor. Na prática, passaram de largo. Agora o bom samaritano não. Saiu de cima do seu animal e foi socorrer aquele que estava ferido no chão. E ainda passou azeite, vinho e azeite em suas feridas e ainda pagou quem era responsável da estalagem para cuidar daquele homem até que ele voltasse. Que exemplo Jesus nos deu. Que exemplo ele nos deu quando entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu queria só ver e Jesus queria entrar na casa de Zaqueu. Que exemplo ele disse quando entrou na casa de Mateus, que era um cobrador de impostos, e tantos outros. Amém? Então, quem anda na luz não precisa justificar.
se justificar, apenas ilumina. Agora, o versículo 34 fala que o olho fala, aqui olha só, o olho, né, aqui representa a forma como interpretamos a vida espiritual. Aqui o olho fala de percepção espiritual. Não é o que vemos, é como vemos. Um olho simples, sadio, é um coração alinhado com Deus. Agora, um olho mau é um coração dividido, contaminado, orgulhoso. Dois crentes podem ver a mesma situação e reagir de forma oposta, não é? Uma mente contaminada, ela transforma a luz em trevas. Mente contaminada transforma a luz em trevas. No versículo 35 diz: vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Ou seja, aqui o alerta de Jesus é sério, meus irmãos. É possível achar que estar bem está enganado. Ei, religiosidade sem verdade produz escuridão. Conhecimento sem arrependimento cega. A pior cegueira é achar que enxerga. Esta é a pior cegueira. Amém? Outra questão para nós já orarmos com vocês. Quando a luz governa por inteiro, não há áreas em sombra. Amém? No versículo 36, fala: se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Ou seja, Deus não quer iluminar só partes da nossa vida. Uma luz parcial, ela vai gerar uma vida incoerente. Quando Cristo reina por completo, tudo se alinha. Não há duplicidade onde a luz domina. Onde Jesus é Senhor, não há espaço para trevas escondidas. Então, o problema de muitos não é a falta de palavra, é falta de olhos puros para recebê-la. A luz está acesa. Agora a pergunta é: como está o teu olhar? Porque quando o olhar ele é curado, a alma clareia, o coração descansa, o caminho se torna mais seguro. Eu vou repetir. Porque quando o olhar é curado, a alma clareia, o coração descansa e o caminho se torna seguro. Permita que esta luz resplandeça no mundo em que estamos vivendo. Que possamos fazer a diferença neste mundo tão tenebroso. Aliás, no nosso Brasil, estamos vivendo contextos difíceis e que nós, como igrejas, precisamos sermos luz neste mundo, fazermos a diferença na vida das pessoas e começando pela nossa casa, pela nossa comunidade, pela nossa igreja, começando por nós, olhar para dentro de nós e vermos aquilo que precisa de mudança. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Eu quero orar neste momento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. Sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás
Verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias, lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada, guardará a tua saída, desde agora para todo sempre. Senhor, é mais uma vez, é mais um momento, é mais uma oportunidade que os céus nos concedeu agora. Mais uma oportunidade de te buscar, mais uma oportunidade de te clamar, mais uma oportunidade de fazer, ó Deus, a tua vontade e fazer a tua obra. Mais uma oportunidade de estarmos reunidos na sua presença, na presença do Deus vivo e poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus do impossível, o Deus que faz o impossível se tornar possível, o Deus que peleja pela causa dos aflitos e dos necessitados. É mais uma vez, é mais uma oportunidade, é mais um momento que o Senhor nos concedeu na sua presença. É mais uma vez, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor, eu suplico ao Deus vivo, ao Deus poderoso. Visita os meus irmãos agora, visita esta família, visita esta casa, este lar, visita aqueles que estão passando por situações difíceis, aqueles que estão, ó Deus, enfrentando lutas na casa, na família, no lar. Visita agora, Senhor. Meu Deus, meu Pai, visita agora, Senhor Jesus. Visita agora, meu Pai, cada irmão e irmã, ouvintes da Tua palavra, aqueles que aqui vieram, ó Deus, e fizeram os seus pedidos de oração, fizeram os seus pedidos, meu Pai. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Ó Deus, nós cremos. Ó Deus, eu entrego nas Tuas mãos, meu Pai, cada um dos Teus filhos, cada lágrima que tem derramado, meu Deus, cada batalha que os Teus filhos têm derramado, eles têm colocado diante dos Teus pés, agora por meio da oração. Visita agora, Senhor. Dê vitória a cada um do Teu povo, a cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós também nos colocamos diante de Ti
em favor da nossa nação, o Brasil, meu Pai. Reconhecemos que Tu és soberano sobre os povos, que reis governam, porque o Senhor permite e que nenhuma autoridade está acima do Teu trono. Pai, olha para esta terra, vê a dor do nosso povo, Senhor, a desigualdade que fere, a violência que assusta a cada dia, a corrupção que destrói, a mentira que confunde, meu Deus, a desesperança que tem roubado o futuro de muitos, meu Pai. Perdoa-nos, Senhor, como nação. Perdoa os nossos pecados coletivos, a indiferença com o pobre, o desprezo pela vida, a inversão de valores, o afastamento da Tua vontade, Senhor. Cumpre sobre nós a Tua palavra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Sarando esta terra, Senhor, sara as nossas famílias, sara as nossas crianças e jovens, adolescentes, sara os que perderam a esperança, sara os que governam sem temor, Senhor, sara os que trabalham honestamente e estão cansados. Dá sabedoria às autoridades, temor de Deus aos que legislam, justiça aos que julgam, responsabilidade aos que administram esta nação. Levanta a tua igreja como o sal da terra, como a luz, não omissa, Senhor, não contaminada, mas profética, íntegra e cheia do Espírito Santo. Que o Brasil não seja conhecido apenas por sua dor, pela corrupção, pela mentira, não, Senhor, mas por um povo que se voltou para Ti, para um povo que se voltou para Deus. Sim, que o nosso Brasil seja conhecido. Nós declaramos que ainda há esperança, porque o Senhor não desistiu desta nação, eu creio. Recebe esta oração, meu Pai. Recebe esta oração, não por merecimento nosso, não por merecimento nosso, Pai, mas pela Tua graça. Peleja por nós, peleja pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso lar. Deus nos dê uma ótima semana, nos dê uma ótima tarde, noite, nos dê, Pai, um ótimo restante de mês, que a Tua presença seja conosco, que a Tua presença possa nos alcançar de uma forma especial. Eu abençoo esta família, este lar, esta casa. Eu abençoo, meu Deus, e eu libero sobre a vida de todos. Ó Deus, pelo poder da Sua palavra, eu libero cura, milagres e libertação, transformação. Em nome de Jesus, a luz, ela chega agora no meio dessas trevas e as trevas desaparecem. A Tua presença chega dentro deste hospital, dentro desta casa, dentro deste lar, dentro desta prisão. A Tua presença chega em nome de Jesus. A luz chega e a bênção é derramada. Pai, eu abençoo em nome de Jesus todos os meus irmãos e as minhas irmãs, os de perto, os de longe. Eu abençoo os irmãos que abençoam este canal. Pai, eu abençoo, meu Pai, em nome de Jesus.
Pai, abençoa, Senhor, o nosso projeto aqui nesse canal. Ó Deus, o investimento que foi feito aqui, ó Deus, nesses últimos dias agora, ó Deus, Senhor, para melhor atender os nossos irmãos, os nossos internautas, ó Deus, para dar melhor atenção a eles, ó Deus, nas nossas transmissões diárias aqui nesse canal. Abençoa poderosamente, trabalha de uma forma especial. Deus, eu sempre faço confiando no Senhor. Eu confio em Ti e que nós vamos conseguir tirar de letra, nós vamos conseguir sim pagar e o Teu nome vai ser glorificado mais uma vez, como sempre o Senhor tem feito neste canal. Eu abençoo, Senhor, aquelas pessoas que já têm abençoado esse projeto, aquelas pessoas que, ó Deus, têm feito propósito contigo. Abençoa de uma maneira especial, trabalha de uma forma poderosa. Eu creio na Tua misericórdia. Seja conosco. Deus abençoe a minha casa, a minha família, abençoa os meus familiares, os meus irmãos, abençoa a igreja, a qual pastoreio por misericórdia, abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs. Abençoai todos aqui nesse canal, que eu me sinto responsável também, um pouquinho responsável por eles, que aqui vêm para ouvir a Sua palavra e para receber as orações. Abençoa cada um, entregando vitória total, a bênção completa em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Que maravilhas! A luz chegou dentro de um hospital, de um quarto de um hospital, da UTI de um hospital, na verdade. A luz chegou dentro desta UTI e olha, o milagre chegou. Aleluia! Olha, a luz chegou dentro de um quarto, porém na casa de uma pessoa. O mal que lhe atingiu foi só Deus chamando você de volta para mais perto dele. Isso não é para a morte. Aliás, da morte ele já te livrou. Isso é para o nome dele ser glorificado. Eu vi essa luz entrando dentro deste quarto. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! O Senhor falou aqui com 8 pessoas. Olha, você precisa ter misericórdia de alguém, hein? Você é luz, só que você não tem agido como alguém que está na luz. É exatamente isso. Lembra que Jesus disse para aprendermos com Ele que Ele é manso e humilde de coração? Está faltando isso, hein? E está impedindo que alguém se aproxime do Senhor. Cuidado, se acerta diante do Senhor. Espírito Santo, que não se engana, fala ao meu coração aqui, que o que estava na barriga da irmã, na barriga da irmã, estava na barriga de uma irmã uma obra maligna, na verdade no útero desta irmã, uma obra maligna, e o Senhor Jesus repreendeu esta obra maligna agora. Pode receber a tua cura, irmã. O mal que estava aí, do mesmo jeito que apareceu, vai desaparecer. Aliás, já desapareceu, porque Jesus já agiu na vida desta irmã, aqui e agora,
trazendo o milagre. Toma posse em nome de Jesus. Aleluia. Eu pergunto aqui, tem alguém que você deseja aceitar Jesus, voltar para Jesus, reconciliar, fazer um concerto com Deus? Se tiver alguém, você vai dizer: eu quero aceitar, quero voltar, quero renovar a minha aliança com Deus. Você quer? Levante as mãos e ore. Senhor Jesus, eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, eu volto para os teus caminhos de onde eu nunca deveria ter saído. Senhor Jesus, eu faço um concerto renovando a minha aliança com o Senhor. Eu prometo ser fiel. Perdoe os meus pecados, escreva meu nome no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém, amém, Senhor Jesus. Pastor Vanderlei, eu aceitei, voltei, renovei a aliança com Deus. O que faço? Ei, procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia, procure a liderança, diga que você aceitou Jesus e que você quer servi-lo em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe, sirva a Deus, anda na sua presença, faça a vontade dele, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus, que as grandes promessas se cumpram na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Olha, irmãos, você que o Senhor tocar o teu coração para nos ajudar, eu contratei aqui, irmãos, uma nova internet aqui para nós, aqui, né? Eu vou fazer o teste, né, aqui agora, com uma nova internet para melhorar. Por quê? Porque ainda continua travando, né? As transmissões ao vivo aqui do canal, eu estou tendo uma certa dificuldade, né, que ainda continua travando aqui. E principalmente quando eu começo a interagir com vocês aqui, aí trava, dá problemas aqui. Nós estamos enfrentando um problema. E eu fiz aí um investimento agora também. Agora eu vou tentar agora aqui a internet da Starlink, né? Nós vamos tentar, né? Já fizemos o investimento de uma certa forma e falta só chegar o aparelho aqui para podermos ver se de fato vai nos atender. Se não, e o teste é 30 dias, né? Se não nos atender nos 30 dias, a gente devolve, e eles assim nos devolvem também o investimento. Na verdade, foi parcelado, né? Mas é isso. Deus abençoe. Nós vamos, eu creio que vai dar certo pelos levantamentos que foram feitos aqui. Vai nos atender bem aqui, né? Aí vamos ver, tá bom? Deus abençoe vocês e continue orando, nos abençoando aqui, nos ajudando, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, e vocês que têm ajudado aqui também nesse projeto, nesse propósito. Deus abençoe vocês, a vida de vocês, a casa, a família. Tem irmãos, eu sei que mesmo com a sua dificuldade, você tem ajudado aqui nessa programação, nesse canal. Você tem sido instrumento de Deus aqui, e eu louvo a Deus pela sua vida. E também tem aquele grupo de irmãos e irmãs que oram, que jejuam por mim, pela minha família, pela minha casa, pelo meu lar. Amém? Se eu pudesse, eu faria mais transmissões aqui para estar com vocês aqui direto, mas eu não tenho condições porque pastorei uma igreja. Agora estou tendo um pouquinho de tempo maior porque nós estamos tirando para descansar um pouquinho, como não viajei, né? Não tive condições de viajar e ficamos em casa, ficamos por aqui, estamos por aqui ainda e ficou melhor, inclusive também para mim estar montando aqui, né, o estúdio, né, direitinho. A maioria das coisas já aconteceram. Vocês observaram que houve algumas mudanças aí, o fundo também, enfim, e bastante coisas aqui, não é? Pode notar também que a qualidade do áudio também melhorou. Por quê? Porque nós instalamos todos os equipamentos que nós utilizávamos lá na outra casa. Nós conseguimos agora instalar todos aqui agora. Amém? Então Deus abençoe vocês. Muito obrigado. E tem muita coisa aqui que foi vocês que compraram. Como assim, pastor? Você ajudou com a sua oferta, você
ajudou com o seu voto, com o seu propósito, você nos ajudou. Amém? Então eu sou grato a Deus pela vida de vocês e sei que as coisas não têm sido fáceis também financeiramente para ninguém, né? Para você, para sua família, todo mundo vivendo aí uma batalha, não é? Mas Deus, ele tem tocado ao coração, às vezes é um pouquinho daqui, um pouquinho dali, aí e nós conseguimos realizarmos algumas coisas aqui. E muito obrigado, vocês são bênçãos aqui na minha vida. Mas não fique triste por não ter condições de ajudar financeiramente. Ore pelo canal, porque você vai orar e Deus vai levantar outras pessoas também. Deus levanta. Amém? Só ore, tá bom? Isso, e ore. Faça a prova com Deus, tá bom? Deus abençoe. Faça a prova com Deus, ok? Qual é a motivação desse canal? Qual é a motivação deste momento que nós passamos com Deus aqui? Qual é a motivação? Faça a prova com Deus, tá bom? Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês, em nome de Jesus. Mas se eu pudesse, eu ficaria mais com vocês aqui. Grande abraço a todos. Gente, vou ficando por aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguarda a tão esperada vinda de Jesus. Desde agora e para sempre. Amém. Amém.